Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução da primeira carta aos Coríntios. Estamos chegando agora ao capítulo 12. Vou ler agora versos 12 a 20. Paulo vai usar uma analogia a partir do corpo. Ora, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo, ou Cristo no caso. Porque todos nós também fomos batizados para dentro de um só corpo por um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E fomos todos dados a beber para dentro de um só Espírito. Ora, é óbvio que o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se todo o corpo fosse um olho, onde estaria a audição? E se fosse toda a audição, onde estaria o olfato? Mas, de fato, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles, assim como Ele quis. Abre parênteses. De novo, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois então, há muitos membros, mas um só corpo. Fecha parênteses. Verso 13. Creio ser, se não me engano, o único texto que diz exatamente isto. Todos nós também fomos batizados para dentro de um só corpo, por um só Espírito. Então, nós temos aqui o Espírito Santo, que é o agente neste batismo, e o meio é o corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo está nos batizando para dentro do corpo. No meu entender, isso funciona simultaneamente com o momento que alguém crê para dentro de Jesus, e Jesus nos batiza com o próprio Espírito Santo. Isso é outro assunto. Eu tenho um artigo meio assim, 8, 10 páginas sobre batismos da Bíblia. Lá eu destrincho essa questão tintim por tintim. Mas aqui está, é o Espírito Santo que nos batiza para dentro do corpo de Cristo. Então, e lá no corpo de Cristo não tem essas diferenças que hoje nós aqui temos. Nada de raça, nada de condição social. Agora, o que termina aqui o verso 13 é meio complicado. Vamos ver aqui esse negócio de beber para dentro de um só Espírito. Como funciona aqui? Eu vou ler outra vez. Fomos todos dados a beber para dentro de um só Espírito. Eu digo que a imagem não é fácil. Vejam bem, se você beber alguma coisa, ela passa a estar dentro de você, certo? E uma vez nós regenerados, temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas o Espírito Santo é muitíssimo maior do que nós. De sorte que acabamos nós por estar dentro dele. Quem sabe, talvez seja um pouco como você está nadando e você vai engolindo um pouco d'água enquanto nada. Quer dizer, você está cercado d'água, mas também está ingerindo um pouco. Sei lá, essa figura de fato me é um pouquinho difícil. Prosseguindo então, fala aqui dos membros. Claro. Todos os membros são diferentes e são necessários. Então, chegamos ao verso 18. Fala aqui que o próprio Deus é que coloca os membros no corpo, assim como Ele quis. Isso é verdade a respeito de nossos corpos físicos, mas também é verdade a respeito de qualquer congregação. É Deus que coloca. Agora, os versos 19 e 20 são uma repetição, razão pela qual coloquei entre parênteses,
essa repetição pode nos parecer redundante, mas temos que lembrar que Paulo era um judeu, e judeu gosta de repetir as coisas. De passagem, falando nos membros do corpo, um corpo feito de muitos membros diferentes, você consegue imaginar um corpo composto de apenas uma língua monstrenga? Você vai enfatizar somente língua, tá doido? Não. Esse corpo eu não quero chegar perto. Prosseguindo então, versos 21 a 26. Além disso, o olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem também a cabeça aos pés, não preciso de vós. Muito ao contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os membros do corpo que consideramos serem menos honrosos, a eles concedemos especial honra. E os nossos membros menos decorosos são tratados com decoro especial. Já os nossos membros mais decorosos não precisam disso. De fato, Deus estruturou o corpo dando maior honra ao membro que dela tinha falta, para que não haja divisão no corpo, antes que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Sim, se um membro sofre, todos os membros todos os membros devem sofrer com ele. Ou se um membro é honrado, todos os membros devem se alegrar com ele. Agora, aqui é tudo perfeitamente óbvio. Não tem nada muito que comentar, a não ser no verso 26, que o que eu li é um pouco diferente do que está na sua Bíblia. Isso porque tanto o texto recebido como o texto grego eclético, ora em voga, trazem os verbos sofrer e alegrar no indicativo, seguindo, de fato, os 60% dos manuscritos gregos. E por isso, obviamente, a maioria das versões também fazem assim, certo? Mas os 40% incluem a melhor linha de transmissão, que eu estou seguindo aqui, e que traz os verbos no subjuntivo. Razão pela qual eu traduzi dessa forma. Vejam bem, já que Paulo estava aplicando a figura de um corpo a pessoas, é óbvio que, embora devamos compartilhar, não somos obrigados a fazê-lo e muitas vezes não fazemos, certo? Não é verdade? Deveríamos fazer, mas nem por isso, né? Subjuntivo. Prosseguindo, versos 27 a 31, a primeira metade, que vai terminar com isso o capítulo 12, sendo que a última frase que na sua Bíblia faz parte do verso 31 do capítulo 12, no meu entender, deveria fazer parte daquilo que para nós é o capítulo 13. Então, eu vou lendo aqui versos 27, a primeira metade do verso 31. Ora, vocês são corpo de Cristo e membros individualmente. E os que Deus estabeleceu na Perdão, não li muito bem, vamos lá. E os que Deus estabeleceu na igreja são, primeiro, apóstolos, segundo, profetas, terceiro, mestres, depois, milagres, então, presentes de curas, ajudas, administrações, tipos de línguas. Todos não são apóstolos, são? Todos não são profetas, são? Todos não são mestres, são? Todos não realizam milagres, realizam? Todos não têm presentes de curas, têm? Todos não falam línguas, falam? Todos não interpretam, interpretam. Então, vocês devem almejar os melhores dons. Agora, gente, cumpre observar que a terminologia aqui é claramente hierárquica. Primeiro, segundo, terceiro, depois, então. De passagem, podemos observar que listas parecidas em outros lugares não têm esta terminologia hierárquica, só aqui. De passagem, o reino de Deus não é uma democracia.
Depois, se Deus já designou essas funções, é porque Ele entende que são necessárias. E deliberadamente excluir qualquer uma delas é agir contra Deus. Aqui no Brasil, com poucas exceções, as igrejas não têm lugar para mestres. Eles simplesmente não são tolerados. E as consequências não são bonitas. Ora, presumivelmente até o cessacionista mais intenso admitirá que mestres, ajudas e administrações ainda existem. Mas esta carta foi escrita em torno de 55 depois de Cristo e, portanto, bem dentro da era da Igreja da Graça. Para que iria Deus estabelecer na Igreja coisas que seriam extintas dentro de algumas décadas? E se milagres vêm depois de mestres, como podem milagres ter sido extintos se mestres ainda existem? Temos a recomendação de almejar os melhores dons. Então, quais são esses melhores? Presumivelmente, os que estão no topo da lista hierárquica. Não? Então, para que iria Deus recomendar almejar um dom como apostolado se ele iria extingui-lo antes de terminar o primeiro século? Nesse caso, a recomendação teria ficado sem sentido durante os últimos 1900 anos. Agora, eu li os versos 29 a 30 de formas diferentes do que está na sua Bíblia, mas eu li exatamente do jeito que pede o texto grego. Todos não são apóstolos? São, quer dizer, a resposta exigida é exatamente não. Então, muitas vezes, sua Bíblia é meramente, todos não são apóstolos. Perfeito, não são mesmo. Todos não são profetas. Perfeito, não são mesmo. E assim por diante. Só que a maneira em que a coisa é colocada no texto grego é muito enfática. Todos não são apóstolos. E assim, seguindo a lista. Chegamos, então, às línguas. Também, o texto grego é enfático. Todo mundo não fala línguas. E aí? Aí, a gramática grega dos versos 29 a 30 é clara. Nenhum dom é dado a todos. Nem todos são apóstolos. E nem todos falam línguas. Agora vou pisar no pé de uns e outros, mas paciência. Isso aqui é sério demais. As igrejas que ensinam que falar línguas é o sinal necessário de que foi batizado no Espírito, e aliás, enquanto você não for batizado, você é cidadão de segunda classe, se é que chegou sequer a ser cidadão, essas igrejas têm causado malefícios sem fim a seu povo. Já que o Espírito Santo simplesmente não dá línguas a todos, os que não recebem ficam sem jeito, ficam no frio, coitados. Mas a pressão social é insuportável, de sorte que muitos acabam fingindo. Como muitos dos líderes também estão fingindo, o problema social fica resolvido. A pessoa chegou. Mas já que Satanás é a fonte de toda mentira, João 8,44, o soberano Jesus falando, ele diz que Satanás é o pai do mentir. Palavra do soberano Jesus. Alguém que finge está vivendo uma mentira e convida Satanás para dentro da vida. Eu aqui já estive em muitas igrejas pentecostais, carismáticas renovadas ou como queira. Eu já ouvi milhares, literalmente, eu já ouvi milhares de pessoas falando línguas. Eu, linguista, digo que a grande maioria estava fingindo. Ao passo que alguns estavam falando mesmo uma língua, mas debaixo de controle demoníaco. Eu já vi isso várias vezes. Agora, uma igreja que ensina uma mentira fica convidando Satanás para fazer parte dela. E Satanás não vai rejeitar o convite. Agora, é claro que o dom verdadeiro também existe. E alguns, de fato, o têm. Tem o dom, de fato. Claro que tem. Agora, calamitosamente,
quando uma igreja prega uma mentira e obriga seus membros a abraçar essa mentira, os efeitos espirituais são calamitosos. São calamitosos. Não faça isso. Agora, prosseguindo, chegamos ao hino do amor, ou a favor do amor HP. Eu entendo que havemos de começar lendo a segunda metade do verso 29, como está na sua Bíblia, para então começar o capítulo 13. Eu vou ler até o verso 3 do capítulo 13. Agora eu vos mostrarei um caminho muito excelente. Mesmo que eu fale as línguas dos homens, até dos anjos, mas não tenho amor, fico como um gongo que ressoa, um símbolo que retine. Mesmo que eu tenha profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e mesmo que eu tenha toda a fé a ponto de remover montes, mas não tenho amor, nada sou. E ainda que eu reparta todos os meus bens, e mesmo que eu entregue meu corpo para ser queimado, mas não tenho amor, não me adianta nada. Infelizmente, a maioria das versões colocam amor contra os dons, dizendo que amor é mais excelente, ou mesmo acrescentando o artigo definido que não está no texto, dizendo o mais excelente, mas não é assim. Veja como eu li. Agora eu vos mostrarei um caminho muito excelente. Assim está no texto. Muito. Não está dizendo que é maior que amor. Tá bom. Eu duvido muito que foi a intenção do autor colocar realmente amor contra os dons. O vocábulo aqui, hiperbolé, diz respeito ao nível de qualidade muito elevado, mas não é excludente na sua essência. Não é. Se Paulo tivesse colocado o artigo definido, aí sim seria excludente. Quer dizer, ou mais. Mas ele não fez isso. Então, já que Deus não é autor de confusão, e já que Ele é que dá tanto dons como amor, parece-me claro que Deus, quer dizer, claro que, perdão, as duas coisas, amor e os dons, devem trabalhar juntos. Vamos ver depois isso no capítulo 14, a seguir. Agora, o verso 13 tem um nó que tem dado trabalho às pessoas, e não é fácil mesmo, não. Diz aqui, mesmo que eu fale as línguas dos homens, até dos anjos, não está assim exatamente, provavelmente, na sua Bíblia também. Nós aqui estamos no que eu diria é um argumento a fortiori. Você nunca ouviu falar disso, tá? Mas você provavelmente já ouviu falar em a priori. Isto aqui é tudo latim, ok? A priori quer dizer antes de saber, ou antes do fato. Depois tem a posterior, quer dizer, depois do fato. E a fortiori é na presença de um fato maior. Eu iria parafrasear a coisa assim, mesmo que eu fale as línguas dos homens e até mesmo dos anjos, se é que existe tal coisa. Pense bem, vamos pensar com calma. Já que anjos são espíritos, Hebreus 1, verso 13 e 14 diz claro, anjo é espírito. E normalmente não tem corpos físicos, embora tenham a capacidade de se materializarem por aqui, isso podem sim. Mas normalmente eles não têm corpos físicos. Então eles não têm línguas e ouvidos, literalmente. E, portanto, não utilizam som para se comunicarem entre si. Imagino que utilizem algum tipo de transferência de pensamento. Algo que nós não sabemos fazer por enquanto. Agora, gente, me desculpem a franqueza, mas qualquer grupo afirmar que a algarravia que eles produzem é língua de anjo, considero ser uma mentira cabal, para começar, além de ser um triste insulto dirigido aos anjos. Será que os anjos não seriam capazes de falar uma língua melhor do que a nossa? Então essa algaravia, não, perdão.
Isso aí não é língua de anjo. Tenha vontade. Agora fala aqui de remover montes. Eu confesso que não cheguei a esse nível aí. Parece que é necessário um certo nível incomum de fé para poder remover um monte literalmente. De fato, eu não conheço ninguém que já tenha feito. Eu, pelo menos também não. Mas está aqui, né? Que eu tenha toda a fé ao ponto de remover monte. Quem sabe não chega lá um dia.